Você certamente já ouviu falar nas expressões colesterol bom, colesterol ruim. Mas para que serve mesmo esse colesterol, né? Por que o bom a gente precisa aumentar? Por que o ruim a gente tem que abaixar? Quais são os malefícios de ter o colesterol LDL, que é o ruim, por exemplo, alto? Então eu vou explicar primeiramente para vocês o que é o colesterol. O colesterol é produzido naturalmente pelo nosso fígado e é responsável pela produção de algumas vitaminas, como a vitamina D, por exemplo. Ele faz parte, ele que compõe as membranas das nossas células. Então, o colesterol ele é muito importante, ele é vital para o nosso organismo. Então, assim, a gente não precisa achar que o colesterol é um vilão, né? A gente precisa ter um colesterol bom, mas só que a gente tem que ter o cuidado com o excesso, certo? Então, uma vez que o fígado produz o colesterol, a gente vai para a corrente sanguínea e as lipoproteínas, tem a lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL, o colesterol bom, e tem as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL. Então, quando a gente vai consumindo muito alimento, né, acaba comendo errado, vai produzindo muito LDL. Então, essas proteínas, elas vão juntando, as lipoproteínas vão juntando, e esse colesterol vai grudando nas paredes das artérias, das veias. Isso vai causando placas de ateroma. Por isso que muitas vezes, quando o paciente é obeso, ele tem pressão alta, porque essas placas de ateroma vai aumentando ali, vai diminuindo a passagem do sangue. Então, quando a passagem do sangue vai diminuindo, os vasos sanguíneos eles ficam apertados e aumentam a pressão arterial. Então, uma vez que o paciente começa a emagrecer e diminui esse LDL, a pressão arterial começa a diminuir porque flui melhor o sangue naquele capilar. Certo? E qual a importância da gente aumentar o HDL? Como é uma lipoproteína de alta densidade, uma vez que tem muito LDL ali grudadinho na parede dos capilares, quando a gente passa o HDL, ele faz como se fosse uma varredura mesmo, né, no sangue ali. Então ele vai retirando aquelas placas de ateroma e levando de volta para o fígado para ser metabolizado. Então, na verdade, ele faz o caminho contrário do LDL. O LDL vem do fígado e o HDL tira aquelas plaquinhas ali, aqueles compostos ali e vai levando para o fígado de volta. Então, pacientes que se alimentam muito mal, que têm pressão alta, colesterol alto, precisa aumentar o HDL, certo? Como é que a gente aumenta esse HDL, Carol, sem aumentar o LDL? Bom, formas de aumentar o HDL é uma alimentação mais limpa, com menos carboidratos e com mais gorduras boas, como oleaginosas, as castanhas, as sementes, o amendoim, o abacate, são gorduras boas, certo? Então, muitas vezes a gente precisa ter uma dieta com menos carboidrato, mais gorduras boas, bastante água e exercício físico. O exercício físico é fundamental para diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. Sem exercício físico e sem uma boa vida saudável, digamos assim, fica muito difícil a gente conseguir, sem medicação, diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Aqui na nossa clínica, toda vez que o paciente ele vem para o nosso programa Mereço Mais, programa de emagrecimento que a gente tem, ele passa por uma consulta médica para avaliar os exames físicos, clínicos e ver como é que está a saúde dele em geral. E aí, nesse momento, a gente orienta tudo isso e a gente avalia. Se você não tem noção como é que está o seu HDL, o seu LDL, você precisa procurar um nutricionista, um médico que faça uma avaliação completa, uma anamnese completa e avalie a sua saúde em geral. E veja como é que você está e te passe as orientações importantes. Mas o mais importante é você saber, quando você tiver com o LDL aumentado e o HDL baixo, você pode sim ter complicações na sua saúde cardiovasculares, em geral, toda a sua saúde mesmo, e precisa ter um acompanhamento. E a forma mais rápida de você ter uma melhora é você diminuindo o consumo de carboidratos simples, massas, pães, certo? Então, e aumentando o consumo das gorduras boas, como eu citei, que é o abacate, que são as oleaginosas, né, as carnes, as proteínas, que tem o HDL ali na composição, que é essa lipoproteína de alta densidade que vai carregar, fazer uma varredura no colesterol ruim, tirando ali aquelas plaquinhas de ateromas dos capilares e diminuindo a pressão arterial de vocês, certo? Mas, gente, mais importante de tudo, eu quis explicar de uma maneira bem simples para vocês
Porque muita gente fica, meu colesterol, não sabe nem o que é o colesterol. Né? O colesterol não é um vilão, a gente precisa do colesterol para muitas e muitas funções do nosso corpo, mas o que a gente não pode é ter o LDL, que é o colesterol alto, muito alto, porque isso sim vai complicar a saúde de vocês. Então, para finalizar, procure um nutricionista, procure um médico clínico, endócrino, que vocês tiverem de confiança para poder acompanhar um pouquinho mais a saúde de vocês e a gente vai estar junto. Tá? Espero que gostem e até a próxima!